tudo bem? Olha, eu vou falar de um assunto que eu até já mencionei aqui outras vezes, mas agora tem novidade com relação a esse assunto e da maior gravidade, que é o projeto que foi apresentado pelo governo Bolsonaro que libera a mineração em área indígena. Não só a mineração, o projeto é um vale-tudo. Libera mineração em grande escala, garimpo, agropecuária, hidroelétricas, exploração de petróleo e gás dentro de área indígena, de território indígena demarcado. Eu li o projeto tem vários problemas e não cabe aqui também ficar indo ponto por ponto, artigo por artigo. O mais importante é entender a lógica por trás do projeto. E a lógica é a seguinte, é aquela mesma lógica que a gente vê aqui desde que os europeus chegaram aqui no Brasil, né? Que é dividir para governar, é manipular política e economicamente as etnias, os grupos indígenas, né? Para que eles entrem em conflito entre si e a partir daí tomar partido exatamente dessa discordância entre eles. Então, o projeto, ao permitir, se for aprovado e permitir o estabelecimento de empreendimentos econômicos dentro da área indígena, ele introduz um elemento central nessas sociedades, que é o dinheiro, né? De forma que essas sociedades se organizem em torno do dinheiro, coisa que não existe nas sociedades indígenas. Obviamente, a gente sabe que no Brasil, a gente tem povos indígenas com diferentes graus de contato com a sociedade não índia. Você tem desde os povos isolados, completamente isolados em regiões da Amazônia, até povos que têm um contato até permanente, né, com a sociedade não índia e aquelas outras culturas que têm um contato intermitente, né, e tal. Então, claro, tem grupos indígenas que têm contato com dinheiro, que sabem usá-lo, né, mas tem muitos outros que não. E, de qualquer maneira, mesmo aqueles que sabem como o dinheiro funciona, com esse projeto, ao permitir a entrada desses grandes empreendimentos, isso entra numa escala muito mais poderosa dentro dessas sociedades. Então, essa introdução desses grandes empreendimentos, toda a cadeia produtiva em torno deles nas sociedades indígenas, isso vai funcionar como uma espécie de um vírus que vai se instalar nessas sociedades e vai contaminar todo o tecido social. Isso vai levar, obviamente, a competições internas, políticas, por poder e por acesso ao dinheiro, né? Então, isso é um processo de corrupção dessas sociedades indígenas por dentro. O projeto permite isso é desastroso do ponto de vista cultural, né? Então, eu vejo isso como etnocídio. E isso também é um projeto de genocídio. Historicamente, quando os índios entram em contato com as sociedades não índias, eles saem perdendo sempre. Eles não têm, aí falando do impacto até físico sobre essas sociedades, eles não têm anticorpos que nós temos para nos defendermos de algumas doenças. Uma gripe numa aldeia indígena, ela pode provocar... ela pode dizimar praticamente uma comunidade indígena, né? Então, tem esse impacto físico também, né? O Brasil está cheio de casos como esses, em que os índios foram dizimados por gripe, por sarampo, varíola, tuberculose, enfim, etc. Então, esse é um aspecto também importantíssimo a ser considerado. Um outro aspecto importante é que esse projeto ele joga por terra um conceito muito importante que está na Constituição brasileira, que é o conceito dos territórios indígenas tradicionalmente ocupados. O curioso nessa história é que esse conceito de território tradicionalmente ocupado pelos indígenas foi formulado durante o nosso processo constituinte, durante a Assembleia Nacional Constituinte. Havia então uma grande discussão sobre como definir o que era território indígena, o que é território indígena naquele momento, né? Então, claro que todo mundo ali tinha o seu ponto de vista sendo disputado, e o ex-presidente da FUNAI, o Márcio Santilli, ele conta no livro recém-lançado dele, ele conta como se chegou a essa formulação. Curiosamente, quem propôs essa formulação de territórios
tradicionalmente ocupados pelos povos indígenas foi o Jarbas Passarinho, que era senador, foi senador na Constituinte, tinha sido ministro da ditadura, um político declaradamente de direita, e que propôs essa formulação e a partir dela se construiu esse conceito que é o que está na base de todos os direitos indígenas que estão na Constituição brasileira. E isso mostra que naquela época, durante o processo constituinte, era possível direita e esquerda dialogarem e chegarem a um consenso, né? Coisa que a gente não vê hoje em dia, nesse momento aí que a gente vê um governo de extrema direita dando as cartas no país, né? Então, hoje não existe mais essa possibilidade de construção de um consenso como havia naquela época entre direita e esquerda. Pois bem, foi formulado esse conceito, ele foi aceito, foi votado e aprovado na Constituinte, e o projeto joga por terra a integridade desses territórios tradicionalmente ocupados pelos indígenas. Um outro ponto muito importante, o projeto não fala como será fiscalizada essa atividade minerária dentro dos territórios indígenas. Há pouco tempo a gente viu os dois maiores desastres de mineração aqui no Brasil, Mariana e Brumadinho, né, os dois somados mataram 300 pessoas e os órgãos fiscalizadores não foram capazes de fiscalizar as barragens de mineração aqui em Minas Gerais. Sinceramente, alguém acha que o poder público vai ser capaz de fiscalizar atividade minerária, garimpos na Amazônia? Garimpos que, aliás, já estão instalados, muitos deles, em terras indígenas hoje em dia, portanto, já estão cometendo o ilícito ambiental e vão ser premiados por esse projeto, se ele for aprovado, porque o projeto legaliza o que hoje é proibido. Então, esse projeto está todo errado, é um desastre anunciado, se ele for realmente aprovado, ele tem que passar pelo Congresso e certamente também ele vai ser questionado no Supremo Tribunal Federal, onde eu espero que haja alguma barreira de contenção a esse desastre. A outra medida importante que foi anunciada também há pouco pelo presidente, e aí é uma decisão administrativa do presidente, ele nomeou para a coordenação de povos isolados e povos recém-contatados da FUNAI um pastor evangélico que foi ligado até bem pouco tempo a uma missão, a um grupo missionário que teve uma atuação desastrosa também na Amazônia, tentando contactar povos indígenas. Essa coordenação de contato com povos isolados, esse é um trabalho muito bem desenvolvido na FUNAI, tem mais de 30 anos que foi desenvolvida uma metodologia de contato com esses povos isolados. Esse é um trabalho muito difícil, no qual trabalham os melhores sertanistas da FUNAI, aqueles que têm mais experiência, e ele parte de um pressuposto: se o povo quer ficar isolado, vamos respeitar a autodeterminação desse povo e vamos deixá-lo isolado. A partir dessa premissa, como é que a FUNAI atua? Ela tem frentes de proteção dessas comunidades que são chamadas frentes de proteção etnoambiental. Então, os sertanistas que vão lá trabalhar, eles localizam esses grupos e ficam monitorando para ver se tem algum perigo para esses grupos. Madeireiros, gente que está invadindo aquela área, garimpeiros, enfim, o que é mais comum na Amazônia. E os funcionários da FUNAI só entram em contato com esses povos se eles percebem um perigo iminente, né, como esses que eu mencionei, aí eles tentam um contato para proteger esses povos. Caso contrário, eles apenas são monitorados e ficam lá no seu território, né? Alguns são demarcados, outros não. Esse trabalho foi desenvolvido a partir de um encontro de sertanistas em 1987, vem sendo aprimorado com metodologia. O Brasil, talvez, aqui na América Latina, outros países da América Latina têm povos isolados também, aqui nossos vizinhos, Colômbia, Bolívia, Equador, mas só o Brasil tem essa metodologia de contato com esses povos. Uma coisa muito importante que foi criada aqui. Se eu não me engano, o Equador também tem um trabalho semelhante, os outros países não têm. Então é muito importante respeitar a autodeterminação desses povos, mas isso agora vai ser colocado em xeque com a nomeação de um pastor para essa coordenação, considerando que as missões, em geral, elas forçam a barra no contato com esses índios, porque elas querem evangelizá-los. Enfim, o quadro para os nossos índios é muito dramático.
e eu vejo a necessidade de que seja feita uma pressão muito importante junto ao Congresso para que esse projeto não seja aprovado. Bom, você que nos acompanha aqui, eu peço que você não esqueça de fazer seu comentário, gostou ou não gostou do nosso tema aqui, da maneira como ele foi abordado, faça sua crítica, deixe seu comentário, enfim, dá o seu like e também ativa o sininho para você receber os nossos vídeos, tá bom? Obrigada, até a próxima.